Queridos, quero convidá-los a fazer uma oração pela palavra dessa noite. Se você está com a tua Bíblia e quiser abrir, a gente vai meditar em cima do livro de João, capítulo 20. A gente vai ficar indo e vindo nesse livro de João 20. Só que antes de seguir, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de pregar a Tua palavra. Não tenho nada a somar, acrescentar a vida dos meus irmãos, mas me coloco como instrumento também em Tuas mãos, para que o Senhor faça a Tua obra aqui essa noite, Deus. Fale aos nossos corações. Pai, prepara o nosso coração como um solo, Pai, um solo fértil, Deus. Queremos receber dessa palavra. Queremos receber de Ti, Deus. Pai, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que erramos contigo. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes, Pai, que negligenciamos esse relacionamento, Senhor. Mas no nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, crendo, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que oramos. E nós consagramos esse momento ao Senhor, consagra a minha vida a Ti. Peço, Pai, assuma o controle, Espírito Santo. Assuma o controle de tudo, prepara os nossos corações. Eu sei que já está pronto, sei que o Senhor já preparou tudo, mas eu reafirmo essa oração. Prepara-nos, capacita-nos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? João 20, versículo 1 e 2. Eita glória! No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Poderosa essa palavra, né, gente? Como a gente falou, hoje a gente celebra o maior evento da história da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo, né? Toda a história, queridos, ela até este ponto que nós leremos, que nós estamos lendo e nós iremos ler, né? Ela teve como objetivo preparar o caminho para esta enorme demonstração do amor de Deus, né? O seu poder, a sua misericórdia, o seu perdão. Então, este momento, né, isso que nós estamos escrevendo aqui, ele prepara algo, ele trabalha algo em nossas vidas. Então, assim, a ressurreição é o ponto central do cristianismo e a razão pela qual nós celebramos a Páscoa. Sem a ressurreição e sem crer na ressurreição, queridos, nós estamos vagos, vazios. Não há significado, não faz sentido. Nós aqui hoje, se nós não entendermos que Jesus Cristo ressuscitou, para nós não faz sentido o que nós fazemos. Mas graças a Deus nós cremos, amém, queridos? Nós cremos que Ele ressuscitou e Ele vive, amém? Amém. Queridos, naquela primeira Páscoa, as pessoas elas não entenderam o que Jesus havia realizado. Pense, era a primeira Páscoa. E eles estavam no momento mais sombrio das suas vidas, né? Desde que eles aceitaram o chamado para segui-lo. Eu estou falando dos discípulos. Então os discípulos, eles começaram a andar com alguém que para eles era, né, o libertador. Eles tinham uma promessa messiânica, né? Então para eles estavam ao lado daqueles que iriam libertá-los do jugo romano, né? E de repente, queridos, eles presenciam algo. Cara, eu não sei descrever, sabe, com palavras, mas eu acho que todos os tipos de sentimentos e emoções possam ter sido se misturado naquele momento. Então assim, gente, eles estavam vivendo um momento mais sombrio da vida deles. E eu pergunto para você, quantos de nós já não passamos por momentos sombrios de nossa alma, né? Um período em que as luzes parecem ter apagados, né? A escuridão ela parece ter sido vitoriosa e parece que o inferno chega e ri na sua cara e a sua esperança se esvai. Você, sabe, se encontra num momento onde, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei no que acreditar. Eu não sei se há esperança, eu não sei se há verdade em tudo isso. Provavelmente todos nós aqui, né, ao longo dos anos, já talvez tenhamos enfrentado momentos assim.
passado por momentos assim. Queridos, ao longo dos anos, eu enfrentei muitos momentos sombrios, né? Muitos momentos de estar perdido totalmente, né? Eu sei o que é ter tanto desespero que parece que estou caminhando no vale da sombra da morte. Não sei se você já teve tanto desespero nesse sentido que parece, cara, que você está inserido naquilo, né? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mas assim, não temerei mal algum, mas eu estou temendo. Eu temo, né? A Bíblia diz que a gente não temerá porque Jesus está com a gente, porque Deus está com a gente, mas a gente teme. Eu estou temendo, né? E muitas vezes a gente se depara assim que não há para onde ir, não há uma luz, não há uma esperança, né? Não há para onde correr. Queridos, é aqui neste momento que os discípulos estão nessa manhã. Quando a gente começa a ler João 20, que ele diz assim: naquela manhã, no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena. É nesse momento que eles estão inseridos, no momento de tristeza, no momento sombrio, no momento de desesperança, no momento de, e agora? Né? Você lutou, fez tudo. Cara, você dedicou parte da sua vida por algo. Você se empenhou, você se esforçou, você, falou, eu vou para cima. E de repente o alicerce daquilo aonde você estava apoiado se quebrou. E você viu que toda aquela obra parece ter sido desmoronada, né? Toda a obra caiu. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de erguer um muro e de repente esse muro está alto e ele cair. Já viram isso? Já vivenciaram isso? Cara, a sensação é linda. Né? Você fala assim, uau, caramba, que raiva, né? Que dá assim, mas às vezes acontece. E aqui, gente, a gente está nesse momento. E a gente tem aqui 4 pessoas. 4 pessoas, gravem esses nomes, tá? Pedro, João, Tomé e Maria. Eles seguiram Jesus por 3 anos e todos estavam convencidos de que ele era o Messias e que ele viera para libertar a sua nação dos romanos e restaurar, né? Eles tinham essa convicção que ele veio para restaurar a glória do trono de Davi. Mas então chega a sexta-feira, na véspera de Páscoa, um dos seus dias religiosos mais sagrados, porque para eles era um dos dias mais sagrados, né? E eles assistiram Jesus passar pelo inferno na terra. Queridos, 3 dias atrás, né? Os romanos espancaram Jesus, zombaram dele, cuspiram nele. Há 3 dias atrás os romanos arrancaram a pele e o corpo de Jesus com chicotes. Há 3 dias atrás os romanos fizeram carregar uma cruz por quase 800 metros e depois o crucificaram nela. Imagine isso. Cria isso na sua mente agora. 3 dias atrás alguns deles estavam lá e observaram sofrer. E observaram Jesus sofrer por horas, esforçando-se para respirar enquanto as suas costas dilaceradas, elas subiam e desciam naquela cruz. Queridos, Jesus tentava recuperar o fôlego. Tenta imaginar isso, todo dilacerado, todo cortado, todo sangrando, e ainda ele fazia esforço para tentar respirar. Quem já teve algum dia um problema com a respiração sabe que isso, queridos, quando você consegue respirar, mano, é algo, você fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu poder respirar. Então, queridos, 3 dias atrás eles viram Jesus e a esperança que lhes prometeu morrer. Eles se depararam com essa realidade. E amados, o próprio Criador do universo morreu. E sua criação tremeu de horror quando a própria voz que chamou o universo à existência ficou em silêncio. Vocês conseguem imaginar isso? Que o próprio Senhor ficou em silêncio naquele momento onde Jesus Cristo estava na cruz, onde Jesus Cristo estava com seus braços abertos, né? Tenha tudo isso em mente, queridos, pois agora nós testemunhamos a maior história já contada, a maior manifestação, né,
de glória da história já contada. Em João 20 nós conhecemos 4 pessoas que encontraram Cristo ressuscitado naquela primeira manhã de Páscoa. 4 pessoas que se depararam com Cristo naquela primeira manhã: Maria Madalena, Pedro, João e Tomé. Cada pessoa mencionada aqui, queridos, nesse capítulo da Bíblia, ele responde de uma forma muito diferente à ressurreição. E é isso que eu quero trazer para nós essa noite. A maneira que nós estamos respondendo a uma das maiores manifestações de poder do Senhor. Como que nós respondemos isso? Então essas 4 reações, elas nos mostram que a ressurreição não é um evento único, ou uma experiência única, né? Ela tem experiências, ela se manifesta de forma diferente para as pessoas diferentes. Queridos, é um convite pessoal, grava isso, é um convite pessoal, é individual. A tua experiência com este momento é individual, é para você. Então, em nossa dor, em nossa busca, em nossa confiança e até mesmo em nossas dúvidas, Jesus se manifesta. Jesus, ele tem o poder de se manifestar. E eu quero percorrer parte então do capítulo 20 do livro de João, para ver como essas 4 pessoas de fé tão diferentes falam conosco. E eu quero te convidar a encontrar a tua experiência essa noite, da tua maneira, sabe, de uma maneira nova. Na verdade, eu quero isso, que você possa experimentar a ressurreição de Cristo de uma maneira nova. Não é mais um evento na sua vida, não é mais um momento na sua vida, mas pode ser o momento da sua vida. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Hoje pode ser o momento da sua vida. Não é um momento na vida de Cristo, mas um momento da sua vida. Amém, queridos? Então vamos ler lá, João 20, 3 ao 10. Então, vamos ver como está. Isso. Pedro e o outro discípulo saíram e foram correndo ao sepulcro. A minha versão está um pouquinho diferente ali, tá bom? Os 2 correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Queridos, glória a Deus, né, por esse tempo. Os versículos 3 e 4, eles nos diz que vamos primeiro nomear essa pessoa que nós estamos falando, tá? O primeiro personagem, ou a primeira figura que eu quero que você aprenda com ela, está relacionada a Pedro, tá bom? Então, Pedro é o cara central dessa parte da mensagem, tá? É o cara que eu quero que vocês observem, prestem atenção no comportamento dele. Os versículos 3 e 4, eles nos dizem que ele sai correndo em direção ao túmulo, e ao chegar lá no versículo 6 diz que ele entra imediatamente, tá? E vendo os lençóis de linha ali, cuidadosamente dobrados, mas o versículo 9 acrescenta um detalhe revelador aqui, gente. Eles ainda não haviam compreendido, segundo as Escrituras, que Jesus devia ressuscitar dos mortos. Mas essa é apenas a metade da história. Por quê? Vocês lembram da última vez que Jesus e Pedro se encontraram? A última vez que Jesus e Pedro se encontraram antes desse episódio, gente, Jesus falou para Pedro: você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: não vou te negar, Senhor, estarei contigo até. Só que lá em Lucas 22, versículo 62, não precisa pôr, ou melhor, se quiser pôr na tela, põe, mas não precisa abrir nada. O Evangelho de Lucas, ele diz que quando Pedro proferiu aquela última negação, Jesus se virou e olhou diretamente para Pedro. Então assim, Pedro negou Cristo por 3 vezes, e na última vez que ele proferiu a negação, Jesus Cristo estava passando, sendo conduzido pelos soldados,
E a Bíblia diz que ele vira e olha para Pedro. Queridos, Pedro sabia o que estava acontecendo, e Jesus também. Coloque-se no lugar dele por um momento, queridos. A Bíblia diz que Pedro fugiu e chorou amargamente. Essa palavra amargamente, ela tem um significado diferenciado quando nós vamos buscar a origem dela. A palavra amarga, queridos, aqui é uma dor, sabe, aquela dor profunda, aquela dor assim, cara, que te rasga o peito. Não é um choro qualquer, é um desespero, é chorar desesperadamente. É quando você olha assim e fala assim, cara, acabou. E ali ele está carregando, queridos, uma culpa. Então durante a negação, até aquele momento do sepulcro ali, ele está carregando uma culpa. É de se admirar que ao ouvir que Jesus não estava no sepulcro, então Pedro imediatamente pulou e correu. Por quê? Porque ele enxergou ali uma oportunidade talvez de se redimir, de chegar para Jesus, Jesus me perdoa, de chegar para Jesus, Jesus, eu errei contigo, mas eu estou aqui correndo, eu vim correndo quando soube que o Senhor estava vivo, para te pedir perdão. Queridos, ele se depara com algo que os outros não estavam vivendo, porque os outros poderiam estar vivendo uma dor. Pedro, ele estava vivendo a dor, mas também a dor da culpa, a dor de ter errado, a dor de ter falhado, de ter decepcionado. Queridos, talvez como Pedro, hoje, você possa estar carregando o peso de fracasso do passado, se perguntando se Deus ainda o quer. Será que Deus ainda me quer? Será que Deus ainda pode me aprovar? Será que Deus ainda pode fazer algo na minha vida? Será que Deus ainda acredita em mim? A história de Pedro mostra que a ressurreição é para aqueles que erram das piores maneiras possíveis e para aqueles que precisam de um novo começo. Então, querido, se você errou com Cristo, se você precisa de um novo começo, a história de Pedro diz que a ressurreição é para você. A ressurreição é para você. Talvez Pedro não estivesse entendendo o que estava acontecendo, mas quando entender, tudo vai mudar. Talvez ele não estava compreendendo ainda, porque a Bíblia diz assim que eles não compreendiam o que aquilo significava. Mas o que motivou Pedro a correr, queridos, era um desespero de encontrar Jesus. O que motivou Pedro a sair correndo, desesperado, cara, era uma vontade louca de conhecer Jesus, de ver Jesus, de encontrar Jesus. Amados, Pedro nos mostra que Jesus está conosco, especialmente nos maiores fracassos. Amém, queridos? Agora eu quero ir para João. João, ao ouvir o relato de Maria, também, assim como Pedro, se levanta e corre junto com Pedro. E aqui, queridos, tem algo que até chega a ser engraçado, sabe? A observação que João coloca, né? E assim, só João para escrever uma parada dessa, né? Quando ele estava escrevendo, eu fico imaginando, ele fala assim, não, essa observação eu vou ter que pôr, eu tenho que escrever essa observação aqui, né? Só para Pedro se ligar aqui, meu, eu era o mais amado. Então João fez questão de dizer que embora Pedro tivesse uma vantagem, ele ainda conseguiu correr mais rápido que ele até o túmulo e chegar lá primeiro, né? Porque o versículo fala, né, que ele correu, Pedro saiu na frente, João passou ele e chegou primeiro. Mas preste atenção em algo, gente. Você notará algo aqui. A Bíblia diz que João chegou antes de Pedro, mas a reação de João é diferente da de Pedro. Porque quando João chega na porta do sepulcro, queridos, enquanto Pedro passou por João e correu direto para dentro do túmulo, João para na porta. Ele para na porta. E João, ele na entrada, talvez em respeito à posição de Pedro entre os discípulos, eu não sei por que ele parou, mas o fato é que ele parou. Ele parou e esperou que Pedro chegasse e entrasse. Quando João finalmente entra, a visão dos lençóis vazios bastou para ele. Queridos, aqui a gente vê assim, ele não precisa ver Jesus ainda. Ele confia naquilo que o túmulo vazio implica. Ele acredita.
O fato dele chegar e ver os lençóis vazios, eu fico imaginando assim, ele chegando assim, se deparando com aquela situação, e ele olha assim, tipo, né, todo ansioso talvez, todo angustiado talvez, né, ali, não digo desesperado, mas, sabe, empolgado, né, chega assim, quando ele para e ele olha os lençóis vazios, e ele dá um sorriso, abre aquele sorrisão assim e fala, uau, eu sei o que está acontecendo. Ou por mais que ele não soubesse, ele creu no que estava acontecendo. João representa aqueles momentos em que a nossa fé parece instintiva, quase sem esforço. João aqui, gente, é o rosto da confiança, né? A pessoa que ouve a promessa de Deus e simplesmente diz, amém. Deus fala algo para você, amém. Mas por que você falou amém? Porque foi Deus quem falou. Quando você recebe uma palavra, você sabe, cara, se veio de Deus, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Por quê? Porque foi Deus que falou. E Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para fazer. Então assim, talvez, queridos, você já tenha passado por um momento assim, uma canção, né? Eu falo canção porque canção fala muito comigo, queridos. Mas às vezes você está lá vivendo um momento teu, assim, você está passando por uma situação e de repente vem uma música. E a música vem e traz uma letra. E essa letra vem e testifica algo. Essa letra vem e fala algo com você, né? Você sente a presença de Deus através daquela música, através daquela canção. É uma garantia silenciosa de que Deus é real, de que Deus está falando com você, né? Tipo, e às vezes uma letra simples, uma coisa simples, Deus vem e traz algo assim maravilhoso, queridos, que te enche da presença dEle. E você pode estar no teu pior dia, no teu pior momento, você pode estar vivendo a piores das batalhas que você já enfrentou, mas vem aquela canção e Ele fala, tudo vai ficar bem, e você, amém, Senhor. Você respira fundo assim, a ponto de, amém, Senhor. Mas por causa de uma canção? Não, porque Ele me falou comigo através da canção. Esse é João se manifestando. Na verdade, queridos, algumas pessoas são naturalmente céticas. Elas crescem, elas desenvolvem o ceticismo, mas elas precisam de provas, porque a confiança não é o seu ponto de partida. Não é o caso de pessoas com esse perfil de João. A gente tem esse perfil descrito na pessoa de Tomé. Pessoas céticas, e está errado, queridos. A pessoa ser cética, não está. E eu sempre achei que estava. Mas não está. O jeito dela, é a maneira dela. Eu só tenho que saber respeitar. Porque se Deus fala comigo, no meu se entregar de acredita em tudo, Deus fala com aquele que duvida. Deus fala com quem quer ouvir, queridos. Com todos. Nós falamos então, né? A fé e a confiança de João, ela nos emociona. Contudo, a maioria das pessoas não tem essa fé simples. Não é uma fé simples, eu preciso de algo a mais. Não é simplesmente você dizer para mim que Deus vai chegar, vai trabalhar na minha vida, Deus vai fazer algo na minha vida. Não. A maioria de nós somos como Tomé. E está tudo bem. Está tudo certo. Tomé não estava lá quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. Versículo 24 e 25. Ele diz assim, João 20, 24 e 25. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Tomé. Queridos, Tomé não é um vilão, como muitas vezes a gente pinta ele. Tomé não é o errado da história. Tomé, somos nós nos dias mais difíceis, nos dias mais complicados. Talvez você tenha questionado a bondade de Deus após uma tragédia. Talvez você tenha se perguntado se a ressurreição é boa demais para ser verdade. Será que é boa demais para mim? Talvez as nossas lutas sejam tão intensas, sabe? Eu já tenha passado por tanta
batalha assim que eu não me vejo merecedor de algo diferente daquilo que eu vivo. Não acredite que isso é para mim, talvez seja para as outras pessoas, porque eu já passei por tantas lutas. Talvez eu nasci para sofrer. E acredito nisso, que isso é a minha história. E queridos, talvez eu tenha até pensado que o custo de seguir Jesus como cristão esteja ficando muito difícil. Então, entretanto, Tomé, queridos, ele nos mostra que a dúvida nem sempre é o oposto da fé. Muitas vezes, a dúvida é a porta, é o start, é a porta de entrada para ela. Às vezes, queridos, as pessoas mais fervorosas em fé foram as pessoas mais céticas desse mundo. Então, assim, amados, nós vimos isso uma semana depois, quando Jesus aparece novamente. João 20, 26, 29, que diz ali, 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda as tuas mãos e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, Jesus ele não repreende Tomé. Ele não repreende Tomé, mas ele convida Tomé: põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, observe. Queridos, ele fala para Tomé: Tomé, coloca a mão aqui. Tomé, toca aqui. Observe a reação de Tomé, queridos. Senhor meu e Deus meu. Um minuto atrás, eu só acredito se eu ver. Agora eu vejo, e por eu ver eu creio. Jesus diz assim para ele, assim, que bem-aventurado aqueles que não precisaram disso para crer. Mas ele não está reprovando Tomé, queridos. Ele não está condenando Tomé. E ele está dizendo assim: Tomé, que bom que você creu. Você teve que ter uma experiência exclusiva para você, mas que bom que você creu. Que bom que você acreditou. Jesus não rejeita, queridos, as condições de Tomé. Ele as cumpre. Veja, Jesus, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Talvez, queridos, uma palavra de chegar para você: creia em Deus, não é suficiente para você. Talvez a palavra para você: creia em Deus, mas toque aqui. Aí você vai acreditar. Aí você vai viver a experiência de Tomé. A Bíblia diz que Tomé foi um dos caras que foi mais longe pregando o evangelho. Então ele creu, não creu? Algo aconteceu. Queridos, e eu quero deixar algo importante: a dúvida, quando levada a Jesus, te leva à adoração. O problema da dúvida é quando ela é encapsulada e guardada no teu bolso ou dentro ali do teu coração. Porque a dúvida, se você tem dúvida e leva a tua dúvida a Jesus, a tua dúvida, ela se torna adoração para o Senhor. O Senhor converte essa dúvida em adoração. Então, se você tem dúvida hoje, essa noite, querido, sobre qualquer tema: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou, envolvido com as coisas corretas? Cara, fale para Jesus, leve para Jesus. Será que eu tenho que acreditar de verdade em tudo isso? Será que a minha vida ali fora não é melhor que a minha vida aqui dentro? Cara, quem tem que responder isso é você. Mas você só vai poder responder isso com um parecer de Cristo se você levar para Cristo. Porque senão você pode responder isso baseado nas tuas convicções e nas tuas emoções. Agora, se você leva para Cristo, queridos, o próprio Cristo vai falar assim: toca aqui. Toca aqui. E isso pode mudar completamente a tua história. Isso pode mudar completamente a tua vida. Aí, queridos, finalmente a gente chega à quarta pessoa. E a sua reação à ressurreição: Maria Madalena. Só que para falar de Maria Madalena, a gente volta no capítulo 1. No versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Queridos, essa história então, ela começa com quem? Com Maria.
Ela começou com Maria Madalena, mas ela tem um papel importante na história. Então eu esperei, queridos, para o final, para poder falar dela. Amados, observe o cenário. É escuro, ainda escuro, tanto literal quanto espiritualmente e quanto emocionalmente. Então a gente pode falar que a escuridão estava no âmbito literal, era escuro. No âmbito espiritual, eles estavam debaixo de um terror espiritual e emocional. Ela estava vivendo uma escuridão emocionalmente falando. Queridos, Maria é a mulher que viaja no escuro por uma área muito perigosa, até o túmulo guardado por soldados rudes, acabaram de maltratar o Senhor dela, e que não seriam gentis com ela se apegassem, mas ela vai, por causa do seu amor a Jesus, ela vai. Maria sente-se atraída por honrá-lo da maneira judaica. Queridos, os judeus praticavam algo chamado como estado de Shivá, situação de Shivá. E o que era isso? Era um período prescrito de luta extrema, onde as pessoas se colocavam em luta extrema ao lado de um túmulo, ao lado do sepulcro, e pranteavam. Então Maria está a caminho para sentar-se em Shivá para Jesus, para honrá-lo, bem em frente ao túmulo, e pranteá-lo publicamente, independente das consequências, independente do que iriam falar, independente da perseguição ou da hostilidade que ela viesse enfrentar. Ela encontra o túmulo vazio, sem guardas à vista. Maria corre para contar a Pedro e João, mas depois ela retorna ao túmulo. E ainda pensando, que o corpo de Jesus havia sido roubado, porque o versículo 15, queridos, ela ainda observava o estado dela de Shivá, e ela está do lado de fora chorando. E quando os anjos falam com ela, ela mal responde. Aí o versículo 15 diz assim: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Vocês conseguem entender o tamanho do amor dessa pessoa por aquela pessoa que ali estaria? Queridos, e ela estava tão abalada, que ela não conseguiu enxergar quem estava ali. E muitas vezes a gente está assim, tão abalado, tão mexido, tão desestruturado, emocionalmente, espiritualmente, que a gente não consegue enxergar que Jesus está na nossa frente. Seus olhos estão provavelmente cheios de lágrimas, seu coração pesado pela perda, que ela não consegue ver a resposta boa à sua frente, ela não consegue enxergar algo bom à sua frente. Quantas vezes isso já aconteceu conosco na nossa vida, gente? Quantas vezes as lutas, os momentos, as dificuldades, elas nos levaram a momentos iguais a esse, aonde nós estamos tão machucados que a gente não consegue enxergar que Jesus está ali, na nossa frente. Queridos, mas de repente algo muda, porque o versículo 16 e 17 diz assim: Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Queridos, preste atenção nisso, porque quando ela reconheceu, ela não viu ele, ela não enxergou ele na frente dele, mas ela reconheceu a voz. E pessoas que já estiveram do lado do Senhor nunca esquecem a voz dele, nunca esqueceram a voz dele. Você pode passar pela batalha que for, queridos, você pode passar pela luta que for, a dificuldade que for, a hora que Jesus falar ao teu coração, você fala: Senhor, você vai chamar mestre. E olha o que ele fala para ela: vai e diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Diga aos meus irmãos que, ei, a profecia se cumpriu.
O versículo 16 então Jesus diz uma palavra, queridos: Maria. E talvez hoje, queridos, Jesus está aqui dizendo o teu nome. Ele está aqui falando o teu nome. Ele não está falando Maria, mas Ele pode estar falando o teu nome. Ela responde: mestre, e sua tristeza se transforma em alegria, e Jesus envia para dizer aos discípulos: eu vi o Senhor. Queridos, Ele poderia falar tantas coisas para Maria, ela poderia ter dito tantas coisas para Ele também, mas Ele fala: não me segura, espera que a gente já vai sentar e vai conversar. Enquanto isso, vá aos teus irmãos e diga que você me viu. E é isso que eu e você precisamos entender, queridos. Talvez estejamos na escuridão da nossa vida emocional, na escuridão da nossa vida espiritual, mas você já conhece a voz do Senhor, você já ouviu a voz do Senhor, e o que o Senhor fala para você: vá dizer aos teus irmãos, vá dizer aos teus irmãos que você me viu, que você me enxerga. Queridos, Maria Madalena, uma mulher que naquela cultura não poderia ser considerada um testemunho confiável. Primeiro, por ser mulher. Segundo, pelo histórico dela. Maria é ex-demoniada. Maria, possivelmente, a ex-prostituta. Mas ela se torna a primeira evangelista da fé cristã. A primeira evangelista. A primeira pessoa de falar, de pregar o evangelho, de ir falar: eu vi o Senhor, foi uma mulher que não era considerada, que não era respeitada. Queridos, foi a primeira pessoa a proclamar a ressurreição. E o que Maria nos ensina? Maria representa aqueles que se aproximam da ressurreição nessa manhã, nessa noite, com o coração pesado, com o coração machucado, com dor. Talvez você tenha perdido pessoas, alguém, tenha vivido experiências, perdeu um pai, perdeu um cônjuge, um filho. Talvez seja uma pessoa, mas não seja uma pessoa, mas tenha perdido um sonho. Talvez um casamento que acabou, uma carreira que estagnou, uma esperança, sei lá, queridos. Eu não conheço a realidade de todos, mas eu posso garantir que o meu Deus conhece, o meu Senhor conhece. Maria nos mostra que Jesus, Ele nos encontra na nossa dor. É na tua dor que Jesus te encontra. Jesus não repreende você por orar ou esquecer o que Ele te ensinou durante tantos anos. Jesus não está te condenando porque você caminhou tantos anos ao lado dele e de repente esqueceu de tudo que Ele te ensinou. Ele não está te condenando por isso. Jesus, Ele chama gentilmente você pelo teu nome. E Jesus está gentilmente fazendo isso agora, te chamando pelo teu nome. Filho, filha. Então, queridos, o que isso tudo significa? O que tudo representa? O louvor pode vir para cá já. A culpa de Pedro, a confiança de João, a dúvida de Tomé, a tristeza de Maria nos ensinam o quê? O que a gente pode aprender com isso, queridos? O que a gente pode levar para casa, levar para essa semana, levar para as nossas vidas? Jesus encontrou cada pessoa exatamente onde ela estava. E Jesus está te encontrando hoje exatamente onde você está. No lugar da tua dor, no lugar da tua dúvida, no lugar da tua aflição. Jesus, Ele nos encontra no momento da nossa necessidade mais profunda. E cada um encontra Cristo ressuscitado à sua maneira. O meu testemunho pode ser algo que empolgue alguém, mas pode ser que não empolgue ninguém. Mas, queridos, eu encontrei Cristo. Eu encontrei esse Cristo ressurreto. E nos momentos de
de maiores dúvidas que nós tivemos nos últimos meses, nos últimos anos. Uma coisa eu sabia: eu encontrei Jesus. Eu tinha isso comigo, certo? Eu encontrei Jesus, isso não muda. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém vai dizer que isso foi uma mentira. Ninguém pode chegar aqui e querer apagar aquilo que Cristo fez na minha vida, porque é o que Ele fez na minha vida, é a minha experiência com Ele, e isso ninguém pode mudar, ninguém pode apagar, nem mesmo eu consigo apagar isso, porque, como eu disse, às vezes a gente esquece o que a gente leu ontem na Bíblia, esquece o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente sabe das verdades da palavra de Deus, mas se um dia a gente experimentou a experiência de ser chamado por Ele, de ouvir a voz dEle, queridos, isso não muda. Isso não muda. Pode passar o tempo que passar, pode viver as experiências que for, você pode estar no lugar que for, você pode ter tomado as decisões que for, isso não vai mudar teu respeito. A gente tem uma frase que a gente geralmente coloca nas nossas chamadas de evangelismo: os planos de Deus não mudaram ao seu respeito, Ele continua te amando, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, Jesus, Ele nos mostra que a ressurreição não é um evento distante, é uma realidade viva que transforma cada coração que toca, cada coração que é tocado, queridos, pelo Senhor. Ele é transformado, é algo vivo, é algo que repara, restaurador. Talvez você esteja buscando absolvição, perdão, como Pedro. Continue correndo para Jesus, não pare de correr não. Continue correndo em direção a Ele, mesmo que você não entenda nada, continue correndo, confiando que Ele guiará seus passos. Ou talvez você confie em silêncio, como João. Talvez uma única palavra para você é suficiente. Não pare, continue olhando para Ele, continue olhando os lençóis ali, vazios. Continue crendo. Talvez você esteja duvidando, como Tomé: será que isso é para mim? Talvez você esteja pensando, sabe, se faz sentido, se tudo isso faz sentido. Muitas vezes a gente fala assim: eu acho que é melhor eu cuidar da minha vida, porque pelo menos a minha vida eu consigo ter o controle dela ou não. Mas geralmente eu acho que eu assumo o controle, e isso me faz bem, isso me deixa em paz, achar que estou no controle da minha vida. Talvez eu precise tocar, talvez eu precise de um milagre, talvez eu precise de algo concreto para que eu possa crer. Deus conhece você e sabe da tua dúvida. Leve para Ele: Senhor, essa é a minha dúvida. Senhor, isso é o que eu penso, isso é o que eu estou pensando hoje. Compartilhe sua dúvida com Jesus, seja honesto com Ele. Ele já sabe que ela existe, e Jesus pode lidar com a sua dúvida, querido. Ou talvez você esteja de luto porque perdeu, assim como Maria estava de luto porque tinha perdido alguém que ela amava tanto. Talvez você esteja de luto. Leve ao túmulo, ouça a voz dele. Vá ao túmulo do Senhor, queridos, e veja que ela está vazia. Veja que ele está vazio porque Jesus vive. E eu quero deixar essa palavra para você, queridos, para que ela possa ir de encontro ao teu coração. Ela possa achar o teu coração do jeito que ele está hoje, da
você está, creia que Ele te conhece, creia que Ele sabe, Ele conhece, queridos, cada detalhe. Nós não somos perfeitos como nós achamos que somos muitas vezes. Nós erramos, nós vacilamos tanto, queridos. Às vezes eu paro para ficar avaliando, né? Eu fico me cobrando. Esse é um erro que eu faço comigo. Me cobrar demais. Porque eu já vivi uma vida tão largada, então eu vivi o extremo de uma vida largada e uma vida de excessiva cobrança. E isso dali às vezes faz mal, queridos, porque você fica se maltratando, você fica ali se machucando. Mas entenda uma coisa, a ressurreição de Cristo, queridos, ela é para você hoje, ela é para você agora, ela é restauradora, ela traz uma vida, gente. Ela vem, ela corrige, ela restaura, ela nos ampara, ela nos oferece amor, ela nos oferece o amor dele. A gente pode ficar dizendo aqui várias coisas a respeito da morte de Cristo. Poxa, ele sofreu, Cristo sofreu, queridos. Cristo sofreu, ele apanhou, ele passou pelas piores situações que um ser humano possa enfrentar. Mas ele passou tudo isso por quê, queridos? Para chegar nesse domingo de Páscoa e mostrar para mim e para você que a morte não pôde parar, que a morte não parou ele. Para mostrar para mim e para você que a gente pode crer, que a gente pode crer no dia de amanhã, que a gente pode acreditar assim, de que Deus ele tem o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. E não significa que não enfrentaremos dias difíceis, sim, enfrentaremos. Mas os dias difíceis eles só não podem nos afastar do Senhor. Os dias difíceis eles não podem nos levar para longe daquilo que o Senhor preparou para mim e para você. E é o que Ele deseja. Então eu quero te convidar a correr para Jesus, a tocar as mãos de Jesus, a ouvir a voz de Jesus. Que esse dia seja um dia onde você fala: eu ouvi a voz de Jesus, eu pude tocar a mão do Senhor, eu corri em direção a Ele. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus, declarando Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, né? Afinal, nós declaramos aqui que nós cremos, né? Nós cremos que Ele vive, e se Ele vive, Ele venceu a morte, né? Nós podemos entregar as nossas vidas a Ele e confiar que Ele tem o melhor para nós, amém? Eu não chamei ninguém à frente para orar, porque este não é um momento onde o pastor ora por vocês. Este é um momento onde o próprio Senhor Jesus fala com cada um de vocês. É onde a experiência não é tua com o pastor, é tua com o Senhor. E tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. A única maneira de você permanecer no Senhor é você tendo experiências com Jesus. É você agindo como Pedro agiu, como João, como Maria Madalena, como Tomé, e entender que o cara que está do teu lado aí, ele é tão falho quanto você, tão pecador quanto você, e o cara que está aqui na frente também. Nós somos tão carentes de Jesus, queridos, mas tão carentes de Jesus que nós precisamos todos os dias confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós não entendemos isso, queridos, nós vamos permitir que a nossa soberba, a nossa arrogância, ela nos afaste de Deus.
Porque a gente entende que a gente não precisa, ou que eu venci coisas na minha vida. E na verdade, a gente só vence em Cristo. A gente só vence se permanecer nele, se continuar, se perseverar. É só assim para vencer, porque senão nós somos derrotados. Nós continuamos derrotados. Nós somos fracos, falhos e necessitados da graça do Senhor. E é isso que nos tem que deixar alegre, queridos. Saber que tem um Deus que cuida da gente. Tem um Senhor que nos restaura, que nos alinha, que nos corrige. Talvez as coisas não sejam do jeito que a gente gostaria. Talvez não tenha funcionado nada até agora do jeito que você imaginou. Você planejou um mundo perfeito para você, mas ele não funcionou. Posso te falar uma coisa, talvez não funcione nunca. Agora, se você conseguir olhar para Jesus, e mesmo que você não enxergue Jesus, mas você consiga ouvir a voz dele, cara, pode dar passos que ele está no controle. Pode dar passos que ele vai te conduzir. Confia que tem uma mão segurando você. Confia que tem uma mão que direciona você. Deixa que Deus faça o que ele tem que fazer. E quando a gente entender isso, quando a gente receber disso, queridos, provavelmente a gente está mais perto dele. A gente está num lugarzinho mais tipo, vamos nos imaginar nesse lugarzinho onde estavam os discípulos 8 dias depois, com a porta trancada, mas ele entrou. Não tem problema, pode trancar a tua porta. Pode se trancar naquele quartinho mais difícil acesso que você tem ali. Ele entra lá. Ele não precisa da chave para entrar no teu quarto, desde que você tenha um relacionamento com ele, desde que você conheça ele. Porque se você falar para ele, eu não te quero aqui, ele não vai entrar. Se você falar para ele assim, não quero uma vida com você, ele vai respeitar. Agora, se você quiser, queridos, deixa ele fazer. Viva a tua vida. Busque conquistar, busque realizar sonhos. Busque ser uma pessoa boa. Todos os dias, batalhe para ser uma pessoa boa, melhor que você puder. Talvez o teu bom de hoje não seja o teu bom de ontem, não será o de amanhã. Mas seja alguém que se preocupa, que tenta fazer o bem para alguém. Deus, ele vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares, queridos, que você nunca imaginou estar. Mas ele vai abrir portas e te coloca lá. Ele vai mexer nas coisas e de repente você entrou. E você vai falar assim, não sei como eu consegui. Na verdade você sabe. Você sabe como você conseguiu, né? Mas a gente gosta de falar, eu não sei como. Claro que sabe. Foi Deus que te colocou. Foi Deus que te trouxe paz. Foi Deus que te trouxe alegria através de Jesus. Então assim, que esse dia, né, ele não seja um dia repleto de religião para nós, mas seja um dia repleto da presença do Senhor para nós. Que seja um dia onde a gente experimente de verdade a presença de Cristo, a presença dele no nosso caminhar, no nosso amanhã. A gente possa levantar amanhã e falar, nossa Jesus, obrigado, hein, pela noite de sono. Obrigado. Queridos, esses últimos dias eu passei dias horríveis, assim, cara, que eu não desejo para ninguém. Algumas pessoas que estiveram mais próximas ali, elas até acompanharam esse processo. Cara, dores, assim, que você falava, ai Senhor, o que está acontecendo? Por que toda essa dor? Por que toda essa... Sabe, você não conseguiu comer, você não conseguiu engolir nada, né? Não consegui nada, realmente assim, foram horríveis. Mas depois da dor vem um processo de refrigério. Eu pude dormir uma noite inteirinha, tipo aquela, sabe aquela noite aquele sono de criança? Não sei se você sabe como que é, mas criança é assim, dormiu, acordou e nem sabe onde eu tô, sabe, só acordou. Cara, eu consegui dormir uma noite inteirinha assim, de você fechar os olhos assim, nossa, já amanheceu, né? Você fala, Jesus, que bênção, glória a Deus. Então às vezes, queridos, a gente passa pelo processo de dor, mas o processo de dor, ele te leva a algum lugar.
e talvez leve você ao lugar que você precisa. Você precisaria passar por aquilo ali. Aquela dor, ela foi necessária. Para quê? Para que você possa dormir tranquilo, para que você possa ter refrigério, para que você possa descansar, para que você possa ter forças novamente, sabe? Porque às vezes o teu sono é tão superficial, tão mequetrefe ali, cara, que você não descansa. Você está nervoso, você está angustiado, você está triste, está tudo, mas você não tem plenitude. E Deus, Ele quer te oferecer isso, plenitude. E Deus, Ele está trabalhando para que a gente viva a plenitude dele, não a minha, a dele, na minha vida. E eu quero deixar essa palavra para você, que aquilo que nós ministramos aqui agora não seja apenas um culto na sua vida, mas seja um culto onde você fala: eu saí daqui, cara, eu encontrei Jesus. Se você nunca encontrou, você encontrou hoje, em nome de Jesus, amém? E se você já encontrou e estava longe dele, você está voltando para casa, em nome de Jesus, amém, queridos? E se por algum motivo a tua fé está meio abalada, meio, ali, desse jeito, eu declaro quebrado isso na sua vida agora, em nome de Jesus. Assim como Tomé tocou as feridas do Senhor, você também vai tocar, você vai experimentar, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então, entregando as nossas vidas para Jesus. Eu queria te convidar hoje a fazer algo diferente, que você pudesse levantar a tua mão bem alta assim para Ele. É para Ele, queridos, não é para mim não é para você sair na foto não, mas que é para Ele, assim, tipo, se reconciliando, se voltando, entendeu? Sei lá, falando para Deus: Senhor, eu estou tão feliz hoje que eu quero erguer a minha mão para você, quero levantar as minhas mãos para você. Essa oração, ela não é só uma oração de entrega, mas é uma oração de reconciliação, de gratidão. Pai, vocês repetem, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim. Mas como foi falado hoje, no terceiro dia, ele venceu a morte. E hoje ele vive. E esta noite eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu único Salvador. E eu oro para que o Senhor me ajude a ouvir o meu nome sendo falado por Cristo. Amém. Aplauda bem forte o Senhor, queridos. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Se você nos visita, está hoje pela primeira vez nessa igreja, ou se já vem, mas nunca passou lá no balcão do Boas-Vindas, o Paulo e a Cris, eles estarão lá atrás, com essas pranchetinhas para anotar teu nome, teu telefone, para pegar teu motivo de oração, para te dar um presente, tá bom? Eles têm um presente para te dar. Amém, queridos? Mas principalmente para conversar com vocês. Se você quiser fazer parte dessa família, nós teremos muita alegria de recebê-lo aqui, de te chamar de família com a gente também. Amém, queridos? Tenha certeza de uma coisa: nós somos falhos, amém? Mas a gente luta para melhorar, devagarinho a gente consegue, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar para a gente fechar então? Quero fazer uma oração e depois a gente ora o Pai Nosso, tá? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Deus, a Ti, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui, pela experiência da Tua presença, pela adoração, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor, por cada pessoa aqui representada, para cada família aqui representada através das vidas que aqui estão. Amado Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a cada um de nós mais do que nós nos conhecemos. O Senhor sabe, Pai, quando nós nos enganamos, quando nós nos movemos, Pai, de uma forma equivocada, quando nós permitimos ser influenciados por coisas que não devíamos. Mas, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua ajuda nessa noite. Que assim como foi falado, Senhor, que o Espírito Santo venha de encontro a cada um de nós, que o Espírito Santo venha ditando a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, Te conhecer mais, queremos viver experiências mais intensas e mais íntimas contigo. Eu sei, Pai, que nós temos que nos esforçar, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer.
Por isso eu peço a tua ajuda, Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos mais intencionais, a ser mais intensos, que nós possamos, Pai, elevar o nível do nosso relacionamento contigo, seja através da nossa oração, seja através da nossa leitura, seja através da nossa adoração, das nossas mudanças de atitudes. Que o Senhor nos convença, Pai, de que é errado. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, mostre-nos aquilo que precisamos mudar em cada um, da tua maneira, do teu jeito, da maneira que nós conseguimos fazer também, que o Senhor possa nos ajudar a sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Declaro, Pai, que essa palavra, Pai, ela não voltará ao Senhor sem cumprir o propósito dela. E hoje, Pai, nós temos um encontro com Jesus ressurreto. Hoje o nosso encontro não é com Jesus Cristo que morreu naquela cruz, é com Jesus Cristo que venceu a morte, é com Jesus Cristo que ressuscitou, é um Jesus Cristo que vive, e é um Jesus Cristo que nós queremos estar juntos, Senhor. É um Jesus Cristo que nos amou tanto, 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 que fez tudo isso por nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Vamos orar um Pai Nosso, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Levante uma das suas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa aproveitar essa segunda-feira. Quem vai poder descansar, é claro, descanse. Aqueles que terão que trabalhar, que Deus te conduza, te dê forças, que te dê um dia repleto de muita alegria, muito da presença dEle, e que teu dia seja muito abençoado em nome de Jesus. Eu declaro que essa semana será uma semana de muitas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas ao Senhor, toda honra e glória seja dada ao nome dEle.